República, Hamilton Mourão. Bom dia a todos, hein? Daremos início à nossa entrevista coletiva com o senhor vice-presidente, iniciando pela pergunta do jornalista Dimas, da TV Brasil. Por favor. Boa tarde, presidente. Você se perguntou o conselho que sob o comando, sob a responsabilidade da vice-presidência, e gostaria que você buscasse também quais são os objetivos da importância do conselho para nós. Bem, na primeira reunião do Conselho de Governo esse ano, no final de janeiro, o ministro do Meio Ambiente levantou as peculiaridades e características da região da Amazônia, não só à luz da questão ambiental, mas também à luz de questão de proteção e de desenvolvimento. E o presidente da República, naquela ocasião, então, ele julgou por bem recompor o Conselho da Amazônia, uma vez que esse conselho tinha sido criado no ano de 1995, ainda no governo do presidente Fernando Henrique, mas nunca se reuniu. Não tem uma ata, não tem nada, ficou só no papel. E com a finalidade de coordenar, controlar, integrar as políticas públicas dos diferentes ministérios que atuam aqui na região, mas não se falam. Há muita superposição de esforço que leva a desperdício de recurso, uma falta de coordenação e controle, obviamente, nos mais diversos assuntos. E, naquele momento, então, eu me ofereci para o presidente como voluntário para assumir a coordenadoria do Conselho. O presidente acatou e, em consequência, a nossa visão é que o Conselho ele tem que atuar em 3 ações gerais, que são a ação de proteção, a ação de preservação e a ação de desenvolvimento sustentável da região da Amazônia. Como é que nós estamos iniciando esse trabalho? Eu estou ouvindo cada um dos ministérios para que eles apresentem as políticas e as suas atividades, de modo que eu possa, então, a partir daí, estabelecer critérios de coordenação e controle, e, ao mesmo tempo, estou indo nos diferentes estados. Então já estive em Roraima, no Amazonas, ontem estive no Pará, agora aqui no Amapá, e daqui estou indo para o Maranhão. Semana que vem eu vou a Mato Grosso, Rondônia e Acre, e depois finalizo com Tocantins. De posse desses dados todos, nós terminemos um planejamento de integração de esforços, estabelecendo metas, objetivos, priorizando quais são as ações. Não tem dúvida que prioridade vem a ser a questão do combate ao desmatamento ilegal, no primeiro momento, e o combate ao desmatamento ilegal não é meramente a ação repressiva, ele tem a questão de ordenamento territorial, tem a questão da FUNAI, tem questão de áreas que estão na jurisdição do patrimônio da União, então tem vários organismos envolvidos nisso aí. Então, no dia 25 de março, nós vamos fazer a primeira reunião já para apresentar esse planejamento e, posteriormente, eu vou reunir os governadores, tenho informado a eles, para também apresentar e que eles apresentem ali as suas críticas, para que o planejamento seja realmente ratificado, ou então que a gente tenha que mudar alguma coisa. Então, é isso que nós estamos fazendo. Seguimos com a pergunta do jornalista Kleber Barbosa, do Diário do Amapá, sobre licenciamento ambiental. Por favor, Kleber. Presidente, a sua vida foi seguir o vídeo onde foi marcado na capote uma grande injeção, um tratoraço, um carreado, produtos rurais, são 13 segmentos do setor produtivo, e dizem que tem comum um ponto de mesmo cartão, falta de licenciamento, a falta de sintonia entre órgãos de licenciamento do Estado e os federais, se no âmbito do Conselho da Amazônia, como isso pode ser de alguma forma? Muito obrigado aí pela pergunta, Kleber. Esse assunto aí nós terminamos de discutir, conversar e ouvir a opinião do governador Valdez, e o problema é muito claro, o pessoal não tem titulação de terra, então não houve uma transferência até o presente momento. Nós estamos com uma medida provisória que foi assinada pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, em outubro do ano passado,
para essa questão da transferência das terras, né, tanto para o estado do Amapá como para o estado de Roraima, os dois estados ainda não têm a sua titulação. Tem a questão de georreferenciamento para que ICMBio, FUNAI, Secretaria de Patrimônio da União, todo mundo fale a mesma linguagem. Então, é um assunto que eu já anotei, é um assunto que necessita de urgência e, obviamente, nós vamos precisar sentar com todo esse pessoal, ver qual é a dificuldade que está colocada, porque muitos desses organismos também não têm as suas áreas georreferenciadas, daí acontece esse problema que os produtores rurais aqui da região estão apresentando sua demanda, né? E eu julgo que nós vamos ter que ter uma instituição aí capacitada que faça esse trabalho para todo mundo, já que essas diferentes autarquias ponderam que não tem recurso, que não tem veículo, que não tem diária, que não tem gente. Então eu acho que a coisa vai acabar caindo nas costas das Forças Armadas, que tem a capacidade operacional para executar isso aí. Tudo bem? Seguindo com a pergunta do jornalista Edson Castro, da TV Globo, Rede Amazônica, referente às questões das terras indígenas. Por favor. Presidente, colocou aqui sobre a reunião do governador dos dois, que tem que tratar com os assuntos, né? Sobre o manifesto desse Estado, que tratou sobre as adolescências, como considerar por exemplo, para tentar pesar o crescimento do mundo social da Amazônia com a questão ambiental, que é uma preocupação muito grande. Ou seja, por crescer, se desmatar, a gente sabe, por exemplo, que o agronegócio, a soja, o milho, que é uma parte cresceu bastante. De área plantada, por exemplo. Mas é uma preocupação muito grande. O Amapá é um estado que se fala que é o mais preservado do país e, ao mesmo tempo, tem dificuldade de crescer por falta de áreas, de licenças ambientais. Como é que trabalha, vice-presidente, então, uma situação como essa? Dentro da própria medida provisória 901, né, que está sendo discutida dentro do Congresso, está se avaliando o caso particular do Amapá e Roraima, que tem mais de 60%, né, do seu território constituído de áreas protegidas, ou seja, terra indígena ou área de proteção ambiental. Então, os dois estados são muito similares, e aí haveria a busca de uma flexibilidade em relação àquela questão dos 80%, em relação a demais áreas que estão, digamos assim, que estão abertas à exploração. Mas o que tem que ficar claro nisso aí tudo é que o produtor rural dessa região, ele necessita de um amparo, né, em termos de assistência técnica, porque, infelizmente, a maioria dos nossos produtores usa uma tecnologia que já foi ultrapassada. Não vou usar dizer assim que o pessoal está no século XIX, que eu estaria sendo leviano, mas nós temos que trazê-los para o século XXI, de modo que sejam capazes de produzir mais com menos, até porque a gente sabe que o meio ambiente é um tema do século XXI, né? Os nossos compradores, né, de produtos, dos alimentos produzidos no Brasil, eles querem ter certeza que estão comprando algo produzido de forma legal, né, que é o famoso selo verde. Então, a questão aqui eu vejo dessa forma, né? Passa pelo que foi a pergunta anterior, o ordenamento territorial, a titulação da terra e a assistência técnica por meio da Embrapa, do Instituto, né, de Terra aqui, da licença corretamente concedida, para que o nosso produtor tenha realmente produtividade. Né? Vamos colocar ali, tive ontem no Pará, o governador colocou que lá 1 hectare, o camarada cria menos de uma cabeça de gado. Né? Enquanto em outras regiões do Brasil varia de 7 a 10, 7 a 9. Então, se nós chegarmos aqui a ter 4, 5 cabeças de gado por hectare, nós não vamos desmatar mais nada e vamos produzir mais. Mas, para isso, precisa de tecnologia. Tá bom? Encerrando a nossa entrevista coletiva, teremos a pergunta da jornalista Neile Flan, da TV Record, sobre a participação da sociedade civil no Conselho da Amazônia. Boa tarde, vice-presidente. Nesse momento nós estamos transmitindo, inclusive. Boa tarde. Nesse momento nós estamos transmitindo ao vivo esse pronunciamento sobre a vinda ao Estado do Amapá. Eu gostaria de saber como fica a participação da sociedade civil com a saída dos estados desse conselho, ainda com essa reformulação
Conselho da Amazônia? Eu vou especificar mais uma vez, né, que o Conselho está criado para integrar as políticas públicas do nível do governo federal. Mas, além de integrar essas políticas, é exatamente ouvir os estados, né, de modo que haja aqueles pontos de interseção onde governo federal e estados irão atuar em conjunto, né, independente do governador estar sentado ou não. Ele está sendo ouvido, está sendo colocado as suas demandas. Já existe um planejamento feito pelo consórcio dos governadores da Amazônia Legal, né, com eixos que foram colocados, eixos comuns a todos os estados. As entidades da sociedade civil, como Federação de Comércio, Federação de Indústria, né, também estão me procurando, estão apresentando suas demandas, né. Outras entidades que, vamos dizer assim, não são só representativas de segmentos específicos, mas que representam determinadas regiões aqui dentro da Amazônia, também estão apresentando suas ideias. Então, ninguém está ficando de fora, né, desse planejamento. E o que tem que ficar claro é que dentro das três vertentes, né, de proteção, preservação e desenvolvimento, nós temos que buscar aquelas prioritárias, né, de modo que efetivamente isso funcione. O que eu quero deixar claro, viu, Ney, é que a gente tem que fazer a roda girar, né? Não pura e simplesmente ficar no discurso, né? O meu neto 02, o Luiz Antônio, ele costuma dizer que ele gostaria de ser general. Eu perguntei para ele, mas por que, Luiz? Porque faz só um discursinho e vai embora. Então eu não quero ficar só no discursinho e ir embora, eu quero que as coisas se resolvam, tá bem? Estamos encerrando a entrevista coletiva do senhor vice-presidente. Por força da agenda e compromissos assumidos, e agradecemos a participação dos veículos de comunicação aqui representados pelos profissionais de imprensa. Um bom dia, muito obrigado. Obrigado pelas perguntas, né? Agradeço aí a todos os jornalistas aqui presentes e contem com a gente. Muito obrigado.